Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico que nós vamos começar daqui a pouquinho, daqui do nosso humilde lar. Então, daqui a pouco cumprimento vocês nominalmente e, bom amor, aproveita para cumprimentar o pessoal, né? Boa noite, queridos. Que bom ter vocês conosco. Mais essa quinta-feira, dia aí... Começou friozinho, à tarde aqui em Bauru pelo menos deu uma esquentada, fizemos aí diversas atividades e agora estamos aqui juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Que Deus abençoe muito sua vida, sua família, que Deus aí conceda uma quinta-feira, um restante de quinta-feira, na verdade. Finalizemos aí com chave de ouro juntos no propósito de crescermos na graça, no conhecimento de Jesus Cristo. Estarmos aí buscando santificação e o conhecimento de Deus para cada um de nós. Muito bom ter vocês aqui conosco. Aproveito para cumprimentar aqui o Ronieres, que já entrou aí, Dona Luzia, Presbítero Bonora e sua digníssima esposa, Dona Heloísa. Celso Couto, boa noite, Presbítero Beto, boa noite, Nair. E boa noite também ao João Costa, e seu João Costa, o homem de 70 anos que inventa que tem 91 e a gente acredita, não é? Dona Cilda, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Claudemir, Deus abençoe vocês, meus irmãos. Nós vamos cantar enquanto eu anoto o nome de vocês aqui, tá bom? O Pai iluminou os nossos corações, nos libertou através da verdade, cobriu-nos com seu amor, nos deu a salvação para que o mundo reconheça que Cristo vive em nós. Vamos lá? O Pai iluminou os nossos corações, nos libertou através da verdade, com seu amor. O Pai iluminou o nosso entendimento em sua grande e perfeita vontade. Ele fez-nos um para que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor. Cantar mais um curtinho aí. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Somos o povo de Deus e Ele tem nos abençoado continuamente. Chama povo teu.
Muito boa noite aí quem chegou depois. Deixa eu me lembrar aqui, tem que olhar na minha colinha, viu gente? Espera um pouquinho. Chegaram aí depois o Claudemir, a Lídia Presbítero Games, boa noite a vocês, boa noite Sueli. Sueli é lá de Pirajuí do Paraná, não é isso? É, a Sueli. Ana Albertina, boa noite. Dona Zilda, que pede oração pela sobrinha Ana Paula. Terezinha e o Edinho. Terezinha, oramos pelo Marcelo na terça-feira, viu? E oramos pelo Edinho também, pelo seu problema aí de coração. Deus há de ter misericórdia. Atualiza a gente aqui, tá bom? A Luciana Alves, que é filha da Dona Zilda. E a Fárida. Fárida, que foi lá de Santo Amaro, hoje está morando em outra cidade, né, Fárida? Fala aí como é que tá a vida. Eu esqueci o nome do seu... Bom, esqueci não. Eu não sei o nome do seu esposo, né? Mas sei que Deus tem abençoado muito sua vida e fico muito feliz por tê-la conosco hoje aqui à noite, tá bom? E agora... Aí, a Vânia e o tio Nilson. Esse povo dá trabalho. Aí, ó, um trabalho abençoado. Vera Oliveira, Vânia, Presbítero Nilson, Isa, Júlia, não é? E quem mais você falou? A Vera Oliveira. Presbítero Osmar, Ângela, espero que esteja aí também. E a Cíndila. Ângela. Que linda, a Fárida colocou, está em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ô, Fárida. Saudade de vocês, foram muito importantes na minha vida. Ô, querida. É recíproco. É verdade, vocês marcaram a nossa vida, viu? A Terezinha ainda pede oração pelo Marcelo, a recuperação, após dias difíceis, Deus o abençoe, ele está melhorando, graças a Deus. Muito bom, Terezinha. Graças a Deus, Terezinha. Continuaremos em oração. Vamos continuar orando por ele e pelo Marcelo, como eu falei, viu? Mas é pelo Marcelo que ela colocou. Não, por ele e pelo Edinho, desculpa. Porque o problema do Edinho é outro, né? E aí o coração do velhinho aí tem que aguentar, né, Terezinha? Tá que nem o coração do velhinho aqui também, né? Tem que aguentar. A Gabi, boa noite, que acabou de chegar. A Maria Xavier também. Deus abençoe todos vocês. E eu vou fazer uma oração inicial para nós darmos sequência, que a hora não espera, tá? Então, naquele relógio que eu tenho ali na minha frente, que está bem adiantado, são 15 para as 8. Então, se vocês tiverem paciência, estiverem conosco aí até final, nós devemos ir até naquele relógio lá, 15 para as 9, que é uma hora de estudo, tá bom, gente? Incluindo os cânticos, as orações que nós faremos. Estejam firmes aí. Deus tem nos abençoado muito através desses estudos, das reuniões de oração, escola dominical, culto, enfim, tudo aquilo que temos feito tem sido para nós muito edificante. Então agora, convido vocês que estão aí em casa. Boa noite, Edna. Edna, boa noite. Tem a Marcele também, lá de Pederneiras. Depois eu ponho o nome de vocês ali, tá? Então a Edna e o Jean, que é o marido da Edna, e a Marcele. Então vamos orar, lembrando da Ana Paula, que é sobrinha da Dona Zilda. Dona Zilda tem uma família muito grande, viu? Cada reunião ela diz, tem que orar pelo meu filho, meu sobrinho, meu primo, minha cunhada, olha que família grande, hein, Dona Zilda? Que bem. Que bom. E vamos agradecer a Deus pelas melhoras aí do Marcelo e continuar intercedendo em favor dele, tá bom? Feche seus olhos aí, Bíblia na mão, hein, gente? Esquece não, para acompanhar o nosso estudo de hoje. E vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado pela noite de hoje e pela rica oportunidade que o Senhor nos dá para estudar a Escritura. Ó Deus, quando nós abrimos a Tua Palavra, sabemos desde a infância que o Senhor fala conosco. Ó Deus, é algo assim maravilhoso, mas o hábito pode prejudicar a importância disto, porque antigamente o Senhor falava pelos profetas, porque a Escritura não estava ainda toda ela compilada. O cânon sagrado não estava fechado ainda. Então o Senhor usava os profetas para falar. Nós temos o privilégio de ter toda a sua palavra, tua palavra, nas nossas mãos. E nós precisamos que o Senhor nos ajude a desejar lê-la,
estudá-la, conhecê-la, Senhor, porque os dias não são fáceis, não. E nós queremos estar muito bem orientados. E esse é o assunto que nós queremos, inclusive, compartilhar hoje. Para isso, nós precisamos muito da tua ajuda, porque com este contexto complicado, é muito fácil ser enganado, é muito fácil, Senhor Deus, sucumbir, deixar a fé ser afetada, ó Deus, a nossa confiança, nossa esperança em Ti. Tudo isto, Senhor, depende da nossa fé, onde ela está solidificada. Se está em Cristo, se está na Tua Palavra, então nós não temos motivos para nos preocupar. Precisamos descansar na Tua providência. E eu quero, Senhor Deus, rogar, antes de mais nada, pelo Marcelo, agradecendo, ó Deus, pela sua recuperação. Eu sei que ela pode ser longa, pode ser breve, depende muito, depende, na verdade, tem tudo da tua vontade, que o Senhor dê alegria, seus pais, a Terezinha e ao Edinho, de verem o seu filho totalmente recuperado e de volta para casa o mais breve possível. Rogo pela vida do Edinho, Senhor, que pediu que nós orássemos pela sua saúde, pelo seu coração. O Senhor sabe, ó Deus, das dificuldades e das lutas do teu servo. Sustenta para que ele aguente, Senhor Deus, os trancos que essa vida nos dá. E a sua esposa Terezinha seja aquela auxiliadora idônea. Rogamos ainda pela vida da Ana Paula, sobrinha da Dona Zilda, que o Senhor alcance com a tua misericórdia, que o Senhor a abençoe, que o Senhor seja com ela na sua recuperação também, neste momento de enfermidade, Senhor. Rogamos estas bênçãos, dando-te graças, em nome de Jesus. Amém. Amém. A minha esposa tem um versículo aí, irmãos, para compartilhar conosco. Eu prometo que não vou atrapalhar. Eu só vou falar quando eu tiver certeza. A Marta aí agradece a Deus a recuperação do filho. Que bênção, né, Marta? Vamos no final, então, orarmos aí agradecendo a Deus pela vida do seu filho que se recuperou desta Covid. Cristina, seja bem-vinda também. Deus te abençoe. Muito bem, amados. Vamos ao versículo da semana. Nós estamos meditando, como nós dissemos, no maior salmo da Bíblia. Desculpa, você comentou e eu não, né? Marcele, a Marta, o Elias, a Dona Dirce. Entrei, porque eu tinha comentado só o presbítero Beto. Ô, Dona Dirce, perdoa esse pobre coitado aqui, viu, minha irmã? E a Cristina. Boa noite também, Cristina. Seja bem-vinda, tá? Vamos então ao Salmo de número 119. Um salmo muito lindo que fala aí da excelência que é a palavra de Deus e que preciosidade que nós temos em nossas mãos, né? Podendo estar aí a Bíblia aqui, podemos pegar também pelo celular, pelo computador, ela está sempre disponível a nós. Temos aí um acesso fácil a palavra de Deus. Então nós vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 119, o versículo 165. Salmo 119, 165, que diz: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Salmo 119, 165. Vamos juntos agora? Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Salmo 119, 165. Acertei. Essa paz aí que excede o entendimento humano, né? Como nós dissemos na terça-feira, nós não precisamos de circunstâncias para desfrutarmos dessa paz. E essa paz somente o Espírito Santo de Deus que pode nos dar. No domingo pela manhã, voltaremos então neste salmo, e claro que nós não teremos condições de ler o salmo por completo, né, pela manhã, mas nós leremos alguma parte dele e aí iremos ao versículo 165. Eu espero que até lá já esteja aí, ó, memorizado aqui e aqui também no coração. O Osmar está pedindo oração pelo seu sobrinho de Araçatuba, o Adilson. Agora, Osmar, vamos fazer isso no finalzinho, tá bom? Anota aí. Ok? Vou anotar aqui. Carlos Ananias, lá de Itanhaém. Boa noite, aqui. Ananias. Saudade de vocês também. Carlos Ananias, como vai, meu jovem? Bem-vindo, viu?
Espero que a esposa esteja do lado aí também, tá? Presbítero Osmar, eu vou colocar na frente aqui, ó. Oração Adilson, viu? Oração Adilson, sobrinho. Aí depois, amor, é com você mesmo aí daí pra frente, ó. Só a Bíblia que eu preciso. Caneta aqui, ó. Ok. Pessoal, deixa eu pegar o meu microfonezinho aqui. Como vocês já sabem, quinta-feira a gente tem procurado otimizar o nosso tempo. Então a gente procura diminuir as outras coisas que nós fazemos para a gente poder aproveitar ao máximo este período de reflexão na palavra de Deus, ok? Então, meus irmãos, o que nós resolvemos fazer na noite de hoje? Vocês já perceberam que, em decorrência de todo esse contexto que nós estamos vivendo, então costumam aparecer profetas, né? Anunciando aí a volta de Jesus e falando dos cavaleiros, né? Lá do Apocalipse. E eu vou dizer para vocês, eu fico mais preocupado com essas colocações. Porque Deus, que eu tenho conhecido não tão profundamente, mas em toda a minha carreira, toda a minha vida, Deus nunca se mostrou uma pessoa óbvia, uma pessoa presumível, né, em suas atitudes, que a gente pode já... previsível, desculpe, a palavra é previsível em suas atitudes. Ninguém pode prever o que Deus vai fazer. E eu temo muito quando as pessoas começam a tirar conclusões acerca de Deus diante das coisas que estão acontecendo no mundo. Deus não é previsível. Não é, nunca foi. Na verdade, ele sempre surpreendeu os homens, a humanidade inteira. Eu gostaria de abordar um pouco sobre isso hoje, mas antes de mais nada, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá no texto que eu escolhi. E olha, você vai dizer assim, não tem incoerência aí não, porque eu escolhi o texto de Apocalipse. É o que nós vamos ver daqui a pouquinho, certo? Então, em Apocalipse, nós fizemos um estudo recentemente, eu disse para vocês que a palavra Apocalipse nada mais significa do que revelação. Revelação. Só que muita gente pega o Apocalipse e usa o livro como assim? Como um livro que está anunciando sempre a volta de Jesus, o que não é verdade. Não é verdade. Então, nós vamos ver daqui a pouquinho, lá no capítulo 12. Fica fácil para todo mundo achar, é o último livro da Bíblia, e eu lerei do versículo 1 ao 6, e depois do 13 ao 18. Vou poupar minha mulher agora, porque tem vários textos aí que ela poderá ler mais para frente. Então, capítulo 12 de Apocalipse, de 1 a 5, diz assim, viu-se, de 1 a 6, desculpe, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Agora, pula um pouquinho aí, vai lá para o versículo 13, até o 17, até o 18. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto ao seu lugar,
aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, que é o mesmo que aqueles lá, ó, no versículo 6, 1260 dias, tá, gente? Versículo 15, então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Até aqui é o 17 mesmo, é porque tem uma outra versão que coloca mais um versículo aqui no 17, desdobra o 17 em duas partes, tá bom? Meus irmãos, vamos orar pedindo a orientação e a iluminação de Deus. Senhor, fala o nosso coração, por favor, tem misericórdia de nós, olha para os teus servos que estão em casa agora, que eles estão sozinhos, acompanhados aí do seu cônjuge, sua família, que todos, Senhor Deus, estejam centrados na tua palavra e interessados, Senhor Deus, com o que tu tens a dizer nesta noite. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Na última vez que nós estudamos aqui Apocalipse, irmãos, eu falei que muita gente evita o livro porque ele é cheio de símbolos, não é? Mas vamos tentar trabalhar o texto desta noite e mostrar que, apesar de toda esta simbologia, os ensinos de Apocalipse são muito claros, viu, gente? Alguém vai dizer, como claro, se o livro está aí, ó, mostrando um dragão com tantos chifres e com tantas cabeças, etc e tal. Essa simbologia toda tem que ser trabalhada dentro de um contexto bíblico, não é? E o princípio básico da hermenêutica, que é a interpretação bíblica, é este, que os textos mais difíceis na Bíblia têm que ser interpretados com a própria Bíblia, pelos textos mais fáceis. Então nós vamos seguir esse caminho, tá? Então começo a introdução dizendo que este pequeno trecho, registrado aqui em Apocalipse 12, ele faz uma abordagem que envolve toda a história da igreja e das tentativas que Satanás teve, né, em frustrar, ou então as tentativas que ele fez, né, frustrar os planos de Deus, investindo ferozmente contra a igreja desde o Velho Testamento. A igreja está descrita aqui no texto como uma mulher vestida, desde o primeiro versículo, vestida do sol, que tem a lua debaixo dos seus pés como uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essas estrelas podem ter relação com aquelas que nós vimos lá em Apocalipse, né, no capítulo 1, quando faz menção das estrelas, só que lá o número é diferente, 7 estrelas, para simbolizar os pastores das igrejas do mundo todo, de todas as épocas. É possível que aqui o significado seja o mesmo. Então, se está se tratando da igreja, nada mais óbvio ou conveniente ou, né, racional, inclusive, do que relacionar essas estrelas aos pastores que estão à frente das igrejas. Bom, ela também é descrita aqui, a igreja do Velho Testamento, como uma mulher grávida que está para dar à luz, ilustrando todo o período do Velho Testamento em que a primeira vinda de Cristo foi anunciada e o seu nascimento aconteceu mesmo diante de todas as tentativas do inimigo de impedir que isso acontecesse. A propósito, ele é representado no versículo 3 como um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas, cuja cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus. Aos mais estudiosos da Bíblia aí, vocês devem lembrar que quando a Bíblia aborda sobre a expulsão de Satanás dos céus, então isto é mencionado, que ele não foi expulso sozinho, mas carregou consigo a terça parte dos anjos, que com ele se rebelaram e foram expulsos dos céus. Embora haja tantos símbolos aqui, nestes poucos versículos,
Espero não frustrar vocês, porque nossa intenção não é trabalhar cada símbolo, até porque nós não teríamos tempo para fazer isto. Né? Nós vamos nos concentrar na mensagem que ocupa o lugar principal, central desta passagem. Ao trazer este texto para nossa reflexão, meus irmãos e amigos, o meu propósito é mostrar como Deus, gravem isso aí, porque este é o foco, hein? Este é o ponto, diria eu, principal da nossa reflexão de hoje. Como Deus, desde o início da história, não apenas traçou um plano para resgatar o homem do pecado, não, mas como Deus continua agindo. E aí eu vou ser redundante. Ele continua agindo continuamente. Então podemos substituir essa palavra por sistematicamente, insistentemente, incessantemente. Deus não, como diz no Salmo 121, Deus não cochila. Deus não se cansa, não dorme. Então ele está vigilante, cuidando do seu povo 24 horas por dia. Sempre foi assim. E fazendo isto, Deus está oferecendo segurança e socorro aos seus filhos, livrando das garras do nosso terrível adversário, do nosso grande inimigo. Então, primeiro ponto que eu gostaria de abordar com vocês aqui é o seguinte: as investidas do inimigo contra a igreja. Então vamos lembrar da introdução, que eu disse que ele vem investindo contra a igreja desde quando a igreja? Desde o Éden. Desde o primeiro casal a igreja estava lá, né? Nos moldes do Velho Testamento, é claro, mas a igreja já estava lá. E ele vem investindo contra ela desde o início, né? O texto começa dizendo assim, olha: quando o dragão viu que fora expulso para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o menino. Então aqui, pelo texto, nós estamos percebendo que aquele período do Velho Testamento já havia passado. Que vamos dizer assim, é o período de gestação, em que Jesus está sendo anunciado, em que a mulher está grávida e o inimigo não cessa. No Velho Testamento, vamos ver daqui a pouquinho, vinha trabalhando de muitas maneiras para impedir a concretização do plano de Deus redentor, de Jesus nascer. Mas então, quando ele nasceu, agora ele persegue a mulher, né, que deu a luz ao menino. Vira o violão ali, por favor, amor. Como nós já vimos aqui na introdução, esse texto está carregado de simbolismo. O dragão, portanto, é Satanás, a mulher é a igreja e o menino é ninguém menos do que Cristo. Eu não precisaria ir muito adiante, não. Quer dizer, procurar muitos textos, porque no próprio capítulo 12, há uma menção aí que mostra, não precisa muito trabalho exegético para concluir que o texto está falando. Então, aí no início, mas é que eu quero ver o versículo aqui, ó. Ou ele voltou para o trono, é esse versículo? Veja aí para mim. Ó. É o versículo 5, então leia lá, amor, por favor. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Olha só, diz que nasceu um varão que há de reger todas as nações. Bom, não foi o que eu disse? Que você pega o texto e vai a textos mais fáceis? O Salmo diz várias vezes, em outras ocasiões, que Jesus regeria as nações. Que mais? Que diz aí que não há como aplicar a mais ninguém, somente a Jesus. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Trono. Quem mais está sentado no trono além de Deus Pai? Na verdade, Jesus Cristo é o que está sentado no trono, porque Deus Pai continua em espírito. Deus Espírito continua em espírito. O único que reúne fisicamente condições de assentar e ocupar um trono é Jesus. Então o texto está dizendo que ele foi o Filho de Deus, né? Foi arrebatado até Deus, né? Embora não diga lá o Filho de Deus, diz que ele foi arrebatado até Deus para assentar-se no seu trono. Então, vou repetir. Os símbolos que o texto diz se referem a Satanás, o dragão, a mulher se refere à igreja
e o menino é Jesus Cristo. Então, estas investidas no Velho Testamento, antes da vinda de Jesus, podem ser claramente percebidas em várias situações. Estou regredindo um pouco aqui, viu? Embora o texto não faça isso, eu estou voltando um pouquinho no tempo. Por exemplo, na morte de Abel, provavelmente a linhagem de Jesus, se Abel não fosse morto, viria por intermédio dele. Mas aí nós já temos a terrível serpente, o inimigo já agindo naquela ocasião, e Abel foi morto, e Jesus veio pela linhagem do seu substituto, que foi Sete. No Egito, vamos ver lá, em Êxodo 1, 15 e 16, aquela decisão horrível do faraó, que também tem o dedinho do inimigo aí. Vamos ver. Êxodo 1, 15 e 16. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Horrível decisão, terrível decisão. Jesus viria dos hebreus, não é? Dos hebreus. O dedinho do inimigo está aí também. Agora, ainda mais agora que Jesus veio, outro homem que fez algo muito parecido, vocês vão se lembrar, que é o rei Herodes, lá em Mateus 2,16. O que está escrito, amor? Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Olha o dedinho do inimigo de novo aí. Então ele tentou lá no Velho Testamento impedir que essa mulher grávida desse à luz a este filho. Agora ele nasceu. Ele usa Herodes e ele vai tentar muitas outras ocasiões, inclusive na tentação, não precisa ler o texto, ele é meio longo, mas na tentação de Jesus, eu vejo muita tolice na mente de Satanás, muita tolice, porque ele, sabendo que Jesus é Deus, deveria concluir que Jesus jamais cairia em tentação, nunca cairia, mas ele vai e tenta Jesus. Depois, durante o ministério de Jesus inteiro, ele se manifesta evitando que Jesus fosse à cruz, porque ali estaria a sua derrota, na morte e na ressurreição de Jesus. Ele seria vencido definitivamente. Então, desesperadamente, ele tenta de muitas maneiras evitar que Jesus seja levado até a cruz. Perceba que agora que Jesus morreu e ressuscitou, sem qualquer condição para se levantar contra Jesus, então Jesus no seu estado de glorificação nos céus, o que é que ele faz? A igreja volta a ser o seu alvo. Aquela igreja do Velho Testamento era seu alvo, veio Jesus, ele não conseguiu impedir seu nascimento, não conseguiu destruir Jesus, agora que Jesus foi arrebatado e assumiu o trono, para quem ele volta a atenção? Para a igreja, só que a igreja neotestamentária, não é? Então, não como, e aqui é importante, que eu vou dizer, muito importante, não a igreja como instituição, não a igreja com seus edifícios. Pode-se derrubar um edifício qualquer, a igreja continua viva, ela continua existindo. Pode desencadear uma petição, que coloque uma perseguição que leve as pessoas a colocarem fogo nas igrejas, nos prédios. Mas se os cristãos estão vivos, a igreja permanece. Não há alguma área específica das suas práticas litúrgicas que Satanás olha assim e fala assim, vou atuar ali porque ali é mais importante. Nem tem situações, áreas técnicas. Por que eu coloco isso aqui? Sociedade interna, departamento ou ministério. Tem muitas igrejas que têm ministério, né? E tal. Nossa igreja não, mas muitas igrejas têm. Então, algumas pessoas acham que, por exemplo, eu já ouvi mais de uma vez algumas pessoas dizerem que o louvor é a área que o inimigo mais foca na igreja, que ele tem como a área mais importante da igreja. Meus irmãos, isso é um engodo. Não é verdade. Se existe uma área em que o inimigo, este é o nosso assunto aqui, não é? É uma das ênfases que nós daremos aqui no estudo. Se existe uma área que o inimigo quer realmente com
Complicar é a exposição da palavra de Deus. Ah, porque o pessoal que vai cantar se desentende muito facilmente, um quer uma coisa, outro quer outra. Bom, isso aí é problema da natureza humana. Claro que tem o dedinho do inimigo aí, mas isso não vai destruir a vida dessas pessoas lá fora. Ao passo que uma exposição enganosa, equivocada, mal interpretada, fora de contexto, sabe? Isto pode comprometer a vida das pessoas no seu dia a dia. Então, se há uma área que o inimigo quer realmente complicar na vida da igreja, começa pela exposição da sua palavra, para depois, então, comprometer todo o resto. Então, por isso eu fiz questão de enfatizar aqui. E como é que ele faz isso? Meus irmãos, de um modo sorrateiro, traiçoeiro e letal. Porque alguns ele consegue mesmo fazer desviar, né, dos seus caminhos, e essas pessoas se afastam da igreja, nunca mais voltam. Agora, com isso estão demonstrando que na verdade nunca foram parte da igreja, porque quem é salvo por Cristo é preservado por Jesus Cristo. Quem Deus chama para a salvação é sustentado por Deus. E palavras de Jesus: aqueles aqui que são minhas ovelhas estão nas minhas mãos. Ninguém as arrebata de mim. Ninguém. Então ocorre, na sequência digo aqui, para a infelicidade do inimigo, a igreja, na pessoa de cada um dos seus membros, é o corpo de Cristo. Que infeliz que é Satanás, não é? Eles estão unidos, a igreja e Cristo estão unidos pelo mesmo Espírito. De maneira que tudo, né, ou todo, né, o que tem a igreja como alvo, também tem na sua mira a pessoa de Jesus. São infelizes, não são? Porque Jesus é Deus. Jesus é aquele por meio de cuja palavra do nada tudo veio à existência. Então, lembre-se, quando Saulo perseguia os cristãos, ele perseguia os cristãos. Vamos lá em Atos 9, 1, 4. Veja aí. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e, caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem ele estava perseguindo? Os cristãos. Mas Jesus surge no meio do caminho e pergunta: Saulo, 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 por que me persegues? Então, atentar contra a igreja de Deus é atentar contra o próprio Deus. Isso não é brincadeira, não. A igreja é um organismo vivo, do qual Cristo é a cabeça. Nós vamos ver isso aí, embora muitos de vocês já saibam, né? Em Colossenses 1, 18 e em Efésios 4, 15 e 16. Por favor, amor. Colossenses 1, 18. 1, 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Agora, então, vejam aí, né? Coloca Cristo como cabeça. Agora Efésios 4, 15, 16 vai dizer a mesma coisa. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha, se Satanás não pôde impedir o progresso, não é? Porque é uma revelação progressiva, vai acontecendo ao longo do Velho Testamento e o povo vai sendo amadurecido até que Jesus nasça. Se ele foi fracassado aí, que é que o leva a entender que ele vai conseguir prevalecer contra a igreja? Quando Jesus disse o contrário. Jesus disse assim, quando Pedro disse, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse assim, depois de ter dito outras coisas, disse assim, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Felizmente, meus irmãos, então, para a frustração do inimigo, como nós falamos, todos os seus intentos de impedir o nascimento de Jesus, sua morte e ressurreição, fracassaram.
fracassaram. No entanto, não podendo fazer nada contra Cristo agora, porque ele está na glória, ele volta a sua fúria contra a igreja. Aí nós levantamos a preocupação da igreja. Não é? É claro que eu tenho falado tanto da proteção de Deus, das promessas de Deus, etc. e tal, e ao falar isso, eu não estou induzindo vocês a se acomodarem, não. Porque a Bíblia não nos deixa confortáveis em relação às investidas do inimigo, não. Ele não pode fazer mais nada contra Cristo, mas ele pode fazer muitos estragos na vida das pessoas. Então ele ainda milita na terra, e a igreja milita também, não é? E a igreja, enquanto está na terra, apresenta uma grande vulnerabilidade. O que eu quero dizer com isso? São ovelhas que podem ser facilmente influenciadas, olha aí, hein? Influenciadas e prejudicadas no mundo e pelo mundo. Pelo mundo. O que o inimigo não percebe ou não quer perceber é que Deus, no seu infinito amor e misericórdia, protege a sua igreja com o seu poder e a sua força, como a menina dos seus olhos. Vocês sabem o que é a menina dos olhos, né? Vamos lá em Deuteronômio 32, 9 e 10. O que é que diz aí, amor? Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou-a numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. É isso aí. Meus irmãos, há muita coisa. Eu estou tentando corrigir aqui o meu texto, mas depois eu faço isso. Há muita coisa que pode ser apreendida ou aprendida neste ponto. Mas eu gostaria que nós concentrássemos a exortação, concentrássemos a nossa atenção na exortação de Pedro, lá na primeira epístola, no capítulo 5, no versículo 8. O que ele diz lá, amor? Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Viram aí a orientação de Pedro? Sede sóbrios e vigilante, porque o diabo, como um leão, vive em derredor, buscando alguém para devorar. Então, o que eu gostaria muito que nós nos concentrássemos nisso, atentando para todas as situações em que nós nos envolvemos e que podem servir de munição nas mãos do adversário. Tenho dito em muitas ocasiões que há pessoas, igrejas, segmentos religiosos que procuram enfatizar muito situações extraordinárias, onde há manifestações sobrenaturais, onde há casos de possessão e etc e tal. Meus irmãos, sinceramente, se eu estivesse tentando enganar alguém, eu não assustaria essa pessoa, não. Eu procuraria ser amigo dela primeiro, e com uma voz bem suave, tranquila, então eu destruiria a vida dela. Isso é o que eu faria, se fosse esse o meu objetivo. Agora, quando a gente destaca situações sobrenaturais, de possessão, e não sei o que lá, etc e tal, com isso o inimigo está atraindo pessoas ou repelindo pessoas. Há outros modos de atrair as pessoas, e é aí que nós temos que ter cuidado. Todos nós precisamos ter cuidado. Tem uma pergunta aqui, que Satanás não está preso? Uma definição dada em outro estudo ainda na época presencial. Quem fez a pergunta? O Valdir perguntou. Nós falamos que sim, e eu vou ter que fechar esse parênteses rapidinho. Esse estudo aí está mais alinhado com a passagem que fala dos 1000 anos. Então nós teríamos que voltar lá e tratar desse assunto lá. Mas aqui eu vou dar uma pincelada. Ele não está preso no sentido de deixar o crente à vontade. Em nenhum lugar da Bíblia diz isso. Né? Ele está amarrado, está agindo num campo de ação que Deus permite, o que não acontecia no Velho Testamento e que não vai acontecer nos dias que antecederem a vinda de Jesus. Gravem isto. A Bíblia diz que ele será solto e enganará todas as nações. E naqueles dias deverão ocorrer coisas horríveis, horríveis. Eu não quero estar aqui para ver.
viu? Porque nesse período de 1000 anos lá do Apocalipse, alguns entendem que são 1000 anos literais, mas eu não sigo essa linha. Entendo que nós estamos vivendo esse período em que ele está amarrado dentro de um espaço de ação que só Deus permite. Então não há que se descuidar, não. A palavra de Pedro está dizendo aí, cuidado, vigiai. O diabo, vosso adversário, vive em derredor, buscando alguém para devorar, rugindo como um leão, buscando alguém para devorar. Então, outro momento a gente volta lá ao texto que trata dos 1000 anos e aí a gente pode falar sobre isso buscando outros respaldos bíblicos para nossa argumentação, ok? Então, terminando esse primeiro ponto, geralmente, quando nós estamos diante de problemas maiores, nós ficamos mais alertas, é uma tendência natural nossa, não é? Mas se nós temos que lidar com questões menores, presta atenção no que eu vou dizer, estas podem ser as maiores e principais armadilhas em que nós estamos propensos a cair. É quando alguém fala em roubar, matar, adulterar, a luzinha amarela pisca, acende, e a pessoa fica alerta, não vou cair nisso não. Mas nós acabamos caindo em outras coisas que parecem menores, mas elas são tão ameaçadoras quanto as outras que nós julgamos grandes. Então, seguindo o conselho do apóstolo Pedro, nós precisamos vigiar e orar sempre. O fato de Satanás ter sido derrotado por Cristo não é uma garantia de que nós prevalecemos. Nós prevalecemos contra ele durante a nossa trajetória pelo mundo. Prevalecemos em que sentido? Toda vez que eu for enfrentar uma situação de pecado, não, Jesus já venceu, eu vou vencer também. Não funciona assim. Nós temos responsabilidades e precisamos ficar alertas. Então, nós não podemos nos descuidar. Assim nós caminhamos para o segundo ponto. Estou preocupado com a hora ali, vou tentar correr um pouquinho mais. Deus tem cuidado da igreja. Como é bom falar isso, como é bom saber disto. Não é? Versículo 14 diz que foram dadas à mulher 2 asas de uma grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe fora preparado no deserto, onde pudesse ser sustentada por um tempo, tempos e metade de tempo, longe da presença da serpente. Olha aí, isso ajuda na resposta que eu acabei de dar sobre a questão de estar ele amarrado. O apóstolo João se utiliza de alguns termos simbólicos que também estão lá no Velho Testamento. Aquele texto é muito conhecido, né? Os que esperam em Deus, que esperam no Senhor, subirão com asas como águias. Não é? Então, são termos que a palavra de Deus utiliza, são metáforas, né? Que a palavra de Deus utiliza para mostrar a nobreza, a grandiosidade, melhor dizendo, da vida que Deus tem para oferecer aos seus filhos. Então Deus utiliza esta mesma figura sobre ele próprio lá no Salmo 91, versículo 4. O que é que ele diz lá, amor? Cobrir-te-á com suas penas e sob suas asas estarás seguro. Todos nós sabemos que Deus não tem penas e nem asas, mas é uma metáfora. Ele te cobrirá com as suas penas e sob as suas asas estará seguro. Então ali Deus mostra quanta segurança tem os que estão debaixo dos seus poderosos cuidados. Isso é muito bom. O inimigo não é nada diante dessa fortaleza que é Deus. Nada. Ele é um tolo, né? Claro, é um tolo que a gente tem que tomar cuidado, porque ele é mais forte do que nós, não é mais forte do que Deus. E é preciso tomar muito cuidado. Aqui em Apocalipse, nos é dito que a mulher recebeu de Deus 2 asas para voar, em direção a um lugar seguro, onde ela seria sustentada, seria protegida da fúria do inimigo e de todos os seus ataques. Então, Deus deu à igreja um lugar, e eu coloco o lugar entre aspas, para depois colocar entre parênteses, condições. Deus deu à igreja condições, lugar seguro, onde ele a sustenta em tudo. Deus sempre sustentou a igreja, gente. Lembrem-se,
o modo como Deus sustentou o seu povo no deserto, enviando codornizes, enviando maná, dando água potável, livrando e protegendo das picadas venenosas de escorpiões e serpentes, do sol escaldante, dos perigos da noite, preservando as suas roupas e sandálias. Vamos ver aí, Neemias faz menção disto no capítulo 19. Não, é capítulo 9. Então é 9, tá bom. 19. Capítulo 9, 19 a 21. Neemias 9, 19 a 21. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedestes o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhe deste na sua sede. Desse modo o sustentaste 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram e os seus pés não incharam. Que cuidado extraordinário. Detalhes. Cuidado que Jesus vai repetir lá na sua palavra, no Sermão do Monte, fala assim, se Deus, vosso Pai, cuida das aves, falamos terça-feira aqui, das aves, das folhas, das flores, não vai cuidar de vocês? Vai cuidar muito mais de vocês. Tá aí o povo de Israel. E outra coisa, hein? Os poderes de Deus manifestos lá no Egito serviram para criar medo nos povos pagãos, porque isso se tornou notório, conhecido no mundo antigo inteiro. E quando o povo de Israel se aproximava, eles ficavam preocupados, porque diziam, esse povo aí é aquele povo que os deuses, já que eles não conheciam a Deus, os deuses tiraram com mão forte do Egito, com muitos prodígios e sinais. Então, observem, o inimigo não é diferente desses povos pagãos, não. Ele teme a Deus. Quem disse isso é Tiago. Se você crê em Deus, você faz bem. Tiago diz, porque aí ele completa, ele diz, porque os demônios também creem e estremecem. Então eles não brincam com Deus, eles sabem quem é Deus. Então qualquer um de nós há de concordar que todos os dias Deus tem cuidado de nós. Isso aí não se discute, não é? Entretanto, há um detalhe, né? O povo de Israel também concordou com isso. Viu ampla manifestação de milagres, no entanto, surpreende as incontáveis vezes em que eles demonstram insatisfação, dúvida, medo, insegurança. É como se Deus, na prática, embora eles crescem, não, Deus está cuidando de nós, e vissem, Deus está cuidando de nós, mas na prática é como se Deus tivesse desamparado. Quantas vezes falaram assim, vamos morrer aqui no deserto? Era melhor não ter saído do Egito. Então, meus irmãos, cuidado, porque nós podemos cair na mesma armadilha. Nós sabemos e afirmamos que Deus está cuidando de nós. Nós devemos mostrar isso na prática, no espírito sossegado, numa alma tranquila, numa fé robusta, numa esperança que cresce. Porque senão será apenas um discurso, meus irmãos. Deus é fiel. Ele nunca desamparou os que são seus. Se por um lado o inimigo usa todos os meios disponíveis para destruir a nossa esperança, a nossa fé, a certeza de que Deus fará o que prometeu, por outro lado, Deus não precisa provar nada para ninguém. Ele simplesmente segue trabalhando em favor da sua igreja, como Paulo constata lá em 2 Timóteo 4, 17 e 18, amor. Leia, por favor. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Observe que Paulo faz uma colocação no passado e outra no futuro, não é? O Senhor me guardou, me preservou, cuidou de mim, não me desamparou, etc e tal, e ele me levará salvo. Então Paulo mostra que era o que ele sabia deste cuidado,
e desta segurança ia muito além de palavras. Ele experimentou isso. E olha como Paulo sofreu, hein? Como Paulo sofreu. Essa promessa também é feita aqui em Apocalipse 12, 14. A igreja vai permanecer segura sob os cuidados de Deus durante o tempo que for preciso. Quando fala lá 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. O texto usa a medida aí, meus irmãos, para definir todo o período que envolve, desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Se alguém for lá fazer cálculo, etc e tal, e tentar entrar na mente de Deus, cuidado, vai perder tempo. Porque o livro é cheio de símbolos, mas repito, as mensagens são mensagens claras. Não há dificuldades. É claro que tem muita gente, teólogo proeminente, de renome, que segue outra linha. Tudo bem, nós respeitamos esses homens. Mas, meus irmãos, para mim está muitíssimo claro que, embora não se dê para definir esse 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo, literalmente, ele mostra claramente que, pelo contexto que nós estamos trabalhando e vendo, envolve desde a primeira até a segunda vinda de Cristo, que é o tempo que Deus guardará a sua igreja. Não precisa mais do que isso. Nem menos e nem mais. É o tempo em que ela está no deserto, é o tempo em que ela está sob as asas, sob a proteção de Deus. Então, do mesmo modo como Deus cuidou e preservou o seu povo de onde veio o Messias, assim também Deus prometeu cuidar da igreja em toda a sua existência. Lembrem da promessa que Jesus fez lá em Mateus 28, 20. O que é que ele diz? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Promessa. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui também cabem as maravilhosas palavras do salmista, que eu fiz menção aqui, né? Fiz menção de um versículo. Salmo 121, de 1 a 8. Que diz aí? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não permitirá. Não dormitará aquele que te guarda. Não vai cochilar. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Guarda de Israel, protetor de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Eu amo essa passagem. Guardará a tua alma. Ninguém pode fazer isto. A gente pode trabalhar em prol do físico, de melhorar isso, melhorar aquilo, mas nós sofremos demais nesse mundo. Entretanto, quem pode guardar a alma? O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Qualquer dia vamos pegar esse salmo aí, vamos trabalhar um pouquinho nele, tá bom, gente? Mas agora nós vamos para o terceiro tópico e último, ok? Que fala sobre o ataque e as estratégias que o inimigo utiliza. Ataque e estratégias do inimigo. Vou repetir para quem está anotando aí. Ataque e estratégias... É o terceiro ponto. É o terceiro. Ataque e estratégias do inimigo, tá? Estou corrigindo aqui, não fiz uma revisão do texto, então não tem jeito. Nos versículos 15 e 16 do texto que nós lemos, diz o seguinte: a serpente lançou de sua boca após a mulher água como um rio, para que ela fosse tragada pelo rio. E a terra socorreu a mulher. E a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara de sua boca. Meus irmãos, depois de todo o insucesso que Satanás experimentou nessas investidas todas, ele não desiste de atacar a igreja e conseguir algum êxito nessas suas investidas, não. Nós vimos aqui no início que ele ficou de prontidão, pronto para destruir o filho. Depois do seu fracasso, ele passou a perseguir a mulher, a igreja, que, conforme nós vimos, foi conduzida para um lugar seguro, debaixo da proteção das asas de Deus. Agora, apesar da grandeza de Deus que a protege,
Satanás audaciosamente tenta destruí-la com um dilúvio. O que é isto? O texto diz assim, ele faz jorrar muitas águas no deserto que Deus colocou a igreja. O que significa isto? Bom, meus irmãos, quer dizer que essas águas, segundo está dizendo lá, fluem da sua boca, da boca da serpente. Elas representam as muitas palavras enganadoras com as quais ele vem conquistando a confiança de muitos, com o propósito de derrotá-los. Lembre-se, essa foi a tática que ele usou no Éden. Com palavras enganadoras, ele conseguiu induzir os nossos primeiros pais a pecarem contra Deus. Todos hão de concordar que se Satanás se manifestasse declarando seus propósitos e os meios que utilizaria, com essa aparência horrível, monstruosa de Apocalipse aí, todo mundo ia fugir. Todo mundo ia fugir. Mas ele chega com a sua palavra suave, né? Com aqueles argumentos sutis. E aí o que acontece? Se ele aparece de modo assustador, então ninguém correria risco. Bom, coloco entre parênteses, mesmo assim, eu ainda tenho dúvida quanto a alguns, né? Porque tem gente que o bicho pode ser feio como for, mas se ele falar bonito, né, convence. Por essa razão, digo aqui, vamos caminhar dentro da normalidade, não é? A principal arma do inimigo sempre foi a mentira, o engano, a falsidade, a hipocrisia. Não é em vão que ele é chamado de o pai da mentira por Jesus, lá em João 8:44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, meus irmãos, estas armas ainda antigas continuam sendo as mesmas. Por muitos meios, né? Ele faz uso delas, como as nossas amizades. Você considera amigo não aquele que te trata mal, mas o que te trata bem. E às vezes esse amigo pode te induzir a erros, e muitos erros. As redes sociais, eu falo muito aqui na nossa igreja, cuidado com elas, cuidado com as pessoas que se utilizam delas, cuidado com os vídeos influenciadores na internet. Cuidado com as mensagens que você vê aqui, vê ali, vê acolá. Cuidado com as palavras lisonjeias. Pessoas que te elogiam pela frente, mas que por trás detonam com a sua imagem, com a sua dignidade, com a sua pessoa. Falsas promessas. Gente que promete coisas, mas não cumpre. E por aí vai, gente. Isso tudo é instrumento nas mãos desse grande dragão, terrível dragão aí, mas que vem desta forma sutil. O dia a dia tem trazido muitos pesadelos para cristãos que subestimam a capacidade do engano que está imperando na sociedade que nós estamos vivendo, viu? Mesmo assim, repito, o cuidado de Deus é maior. Benditos todos os que têm ouvidos para acatar os preceitos de Deus. Veja o que Deus diz lá em Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha como são felizes os que dão ouvidos a Deus e tornam surdos para a suave voz do inimigo, viu? Salmo 40, versículo 4. Veja lá, amor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, afeiçoados à mentira. Então, cada servo de Deus está sendo alertado sobre o caráter incansável do inimigo aqui. Apesar de todas as derrotas que ele sofreu em toda a história e apesar da condenação que já está decretada com o seu terrível fim, ele se põe em pé diante da igreja e faz jorrar palavras enganadoras, traiçoeiras e que conseguem fazer muitos danos na vida de muita gente. Então eu não posso
deixar de dizer aqui, estamos caminhando para o final, não é? Não posso deixar de dizer que as inesquecíveis palavras de Jesus cabem perfeitamente aqui, lá de João 8,32. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A mentira, o engano, falsidade, hipocrisia e seus correlatos escravizam e destroem, mas a verdade liberta. Essa libertação se verifica nas palavras de João quando ele diz: a terra, porém, socorreu a mulher. Houve uma ocasião em que isso aconteceu literalmente, como está registrado lá em Êxodo 15, de 11 a 13. Aconteceu literalmente aí, né? Êxodo 15, 11 a 13. Estava procurando aqui, peraí. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o seu povo que salvaste. Com a tua força os levaste à habitação da tua santidade. Então aqui João está utilizando o fato, esse fato e outros tantos, como ilustração da ação de Deus, face aos ininterruptos enganos da antiga serpente. Então esses enganos são tragados pela verdade, que a verdade prevalece sempre. A terra, nesse caso, deve ser compreendida como a própria sociedade. Olha que coisa incrível, hein? A própria sociedade que, por uma ação divina, restabelece princípios verdadeiros, desmoralizando o engano, a falsidade e a mentira. Então, apesar das constantes derrotas do inimigo, o versículo 17 confirma que ele jamais desiste, até que seja lançado no lago de fogo eterno. E aí, somente então, a igreja estará livre de todos os males que ele causa e desfrutará de uma vida livre das terríveis consequências que o pecado legou. Então, esse trecho é finalizado com a preparação para um novo cenário que inclui aí o surgimento da besta, que emerge do mar, e a besta que surge da terra, e tem matéria para uma outra ocasião. Então, concluindo, eu tenho 1 minuto para terminar, dentro do tempo que eu prometi. Na minha conclusão, nada mais apropriado que afirmar algumas coisas aqui. Coloquei 6 delas. Nós não estamos travando uma batalha desigual. O inimigo é terrível, mas nós temos Deus ao nosso favor, ou em nosso favor. Segundo, Deus já garantiu a vitória sobre Satanás por meio de Jesus Cristo. Está ligado ao primeiro ponto. Terceiro, apesar disto, de Deus ter garantido vitória em Cristo, o inimigo jamais se cansou de perseguir a igreja e continuará fazendo isto. Quarto, os meios vão muito além das extravagantes cenas exóticas, como eu falei lá na introdução. Estamos cansados de ver e ouvir. Sua principal arma continua sendo a mesma empregada no Éden: engano, mentira, falsidade, hipocrisia e etc. A igreja, o cristão, deve se abrigar sob a proteção de Deus, contra quem nada nem ninguém é capaz de resistir. Então a última palavra é vigiai. Essa é a palavra de ordem. Vigiai. Que Deus, assim por misericórdia, nos ajude, nos fortaleça e nos abençoe. Amém. Não dá para cantar hoje, né, amor? Não dá, né? Dá para a gente orar. Então nós vamos orar, lembrando do Isaías, não? Adilson, sobrinho do Osmar, a Darcy, que é a irmã da Maria, e o Wilson, que é o seu cunhado aí, que também estão com Covid. E lembrar de agradecer pela recuperação do filho da Marta. Graças a Deus. Já agradeci, né? Não, o senhor agradeceu pelo Marcelo. Tá certo. Ok. Então vamos orar. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada porque o Senhor fala aos nossos corações através dela e tem nos ensinado, Senhor, tantas coisas para termos uma vida verdadeiramente feliz. Uma vida, Senhor, aprovada por Ti. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas limitações. Nos ajude, Senhor, a buscar-Te cada dia mais,
para vencer o adversário. Sustenta-nos, ó Deus, com a tua destra fiel, Pai amado. Abençoa, Senhor, todos que estiveram conosco nesta noite, estudando a tua palavra, que tua graça, ó Deus, assista a cada um, que o Senhor derrame a paz que excede ao entendimento, que o Senhor guarde, ó Deus, proteja, livre, Senhor, de todo o perigo, de todo o mal, livre-os, ó Deus, das armadilhas do adversário, Senhor. Rogamos pelo Adilson, ó Deus, o sobrinho do presbítero Osmar, que contraiu, ó Deus, a Covid. Senhor, sustenta, cura, Pai amado, bem como a Darcy e o Wilson, ó Pai, irmãos e cunhados, ó Pai, da Maria, abençoa. Sabemos que não há nada que seja impossível para o Senhor. Abençoe a prima também do Celso Couto, que tem pedido, ó Pai, que ainda está, ó Deus, sob cuidados hospitalares. Senhor Deus, ajude para que ela saia daquele hospital restabelecida, Pai. Te agradecemos pela graça, Senhor Deus, que a Marta obteve de ver o seu filho recuperado deste mal. Muito obrigada, Senhor. Te agradecemos. Rogamos que o Senhor nos abençoe neste final de semana, guardando-nos, nos dando um final de semana muito feliz, para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Vamos despedir dessa turma que entrou aí, não é hoje. Então, eu quero agradecer muitíssimo a participação de vocês e, se Deus quiser, domingo, não se esqueça, torne-se um compartilhador aí, gente, nosso aí, viu? Vamos divulgar, vamos espalhar a mensagem, vamos atingir o maior número possível de pessoas, tá? Então, olha, Ronieres, Dona Luzia, boa noite para vocês. Presbítero Bonora e Dona Heloísa, boa noite. Celso Couto, Presbítero Beto, Dirce, Naí, João Costa, Claudemir, Lídia, Presbítero Garme, Sueli Mirtes, Ana Albertina, Maria de Jesus, Dona Zilda, Terezinha, Edinho, Luciana Alves, Fárida, espero que esteja aí ainda, Fárida, Vânia, Presbítero Nilson, Isa, Júlia, Presbítero Osmar, Ângela, Cíndila, Maria Xavier, Gabi, Marcele, Cristina Pulpo, Marta, Elias, Carlos Ananias, Vera Oliveira, Presbítero Elias Feitosa, São Luís do Maranhão? Acho que é São Luís, né? Maria Lúcia, Noel, Elaine, Sidó, Cariane, Valdir, Vanessa Teles, Guilherme Damares, Gabriel Gael, Presbítero Bill, Niceia, João Carlos, Reverendo João Carlos Guerra de Lins, Renata Cardoso, Bete, Dona Alvina, Esther Elvira. Meus queridos, tem nome que a gente não vê, às vezes aparece lá para mim e eu só vejo depois, tá bom, gente? Então não fique chateado se eu não mencionar o seu nome aqui, tá? Mas é importante que você esteja conosco e domingo, com a graça de Deus, às 9 da manhã e mais tarde, às 19, nós voltaremos a nos encontrar, se Deus assim nos permitir. Logo, espero que a noite de hoje seja uma bênção para vocês, que a palavra de Deus tenha falado ao coração de cada um. Sempre fala o meu. Que Deus abençoe a todos vocês. Beijão no coração e até breve, se Deus permitir.